Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Hora do Iniciante. Tema de hoje, médias móveis, um importante indicador utilizado na análise técnica. Mas antes da gente começar, já vai deixando o seu joinha. Se você é novo no canal, se inscreva e aproveite para clicar o sininho e não perder nenhum vídeo. Vamos lá? Bom, médias móveis. Esse aqui é um indicador bem legal aí para a gente colocar no gráfico de preços para ter uma ideia para onde que o preço está caminhando. Muitas pessoas, quando se deparam com o gráfico de preços, têm aí uma dificuldade natural de entender o que está acontecendo. Muitas vezes a gente tenta forçar operações aí meio que sem critério, né? Justamente porque a gente está olhando a condição de momento. Como vocês sabem, o preço se move de modo nervoso aí, é uma briga constante entre compradores e vendedores. Uma hora o preço sobe, outra hora o preço desce, de acordo com quem está vencendo a batalha, tá? E se a gente olha o preço de modo seco, muitas vezes fica difícil a gente conseguir entender se de fato o preço está caminhando para cima ou está caminhando para baixo. Com as médias móveis, essa situação fica um pouco mais fácil de ser visualizado. Por quê? Ao invés de você olhar a situação momentânea, aquele dia específico ou aquele período de tempo específico, você vai olhar uma média de períodos, tá? Então é como se fosse um consenso, tá? Você tem uma opinião, eu tenho outra, então vamos ver qual que é o consenso da média. Então aí a gente consegue ter uma informação um pouco mais corroborada. Então, como é que a coisa vai funcionar? Para fazer isso, eu vou pegar logo o gráfico de preços. Então aqui, peguei um ativo qualquer, no caso aqui é a CSN, poderia ser qualquer outro, tá? Os períodos são dias, ou seja, cada um desses candles ou velas representam o período de um dia, e eu coloquei uma média móvel, só para vocês terem uma ideia, de 10 períodos. Coloquei aqui um número de períodos aleatórios. Observe que quando eu introduzo a média móvel, então eu vou ter uma linha mais suavizada, ou seja, fica um pouco mais fácil eu entender o que está acontecendo com o preço. Então observe que quando o preço está se movimentando para cima, a inclinação da média ela vai ser ascendente. E quando o preço estiver se movimentando para baixo, a inclinação da média também vai ser descendente. Então fica um pouco mais fácil você entender aquilo que está acontecendo com o preço. A média móvel, basicamente, existem vários tipos de médias móveis aí, várias formas de você calcular. Mas as mais comuns são a média móvel simples ou aritmética e a média móvel exponencial ou ponderada. Ponderada, na realidade, é um nome para média móvel exponencial um pouco mais genérico, tá? Exponencial ou ponderada é quando você coloca um fator ali em cada período que você está analisando, então você não vai dar pesos iguais para todos os períodos, tá? Então é uma média que ela é calculada com pesos. Bom, a média móvel aritmética é a mais simples de ser entendida. Basicamente, você vai pegar o preço de cada período, esse preço pode ser abertura, fechamento, máxima, mínima. O mais comum é você criar a média a partir do preço de fechamento. Então, você pega, no caso, 10 períodos. Eu pegaria o preço de fechamento desse, somo todos os 10, o valor deles e divido por 10. Depois eu pego os 10 anteriores, somo todos, divido por 10 novamente. E assim eu vou construindo essa média móvel de 10 períodos no modo aritmético ou no modo simples, tá? Alguns chamam de média móvel simples, outros chamam de média móvel aritmética. Existe uma outra média que é mais comum, mais utilizada porque ela gruda mais no preço, que é a média móvel exponencial. Normalmente os analistas, eles costumam mais se identificar com as médias móveis exponenciais. Por quê? Aquilo que está acontecendo com o preço mais recente, ele tem mais importância do que uma informação um pouco mais antiga. Então ele dá para o primeiro período peso 1, para o segundo período 0,66, tá? Tem um fator aqui que reduz um pouco o peso desse período, para o terceiro período 0,5 e assim sucessivamente, tá? Basicamente a fórmula, tá? Se alguém eventualmente
quiser calcular o fator que você vai aplicar, é 2 dividido por 1 mais o número de períodos. Então, o período número 1, 2 dividido por 2, peso 1. O segundo período, você vai ter 2 dividido por 3, 0,66. O terceiro período, 2 dividido por 4, 0,5 e assim por diante. De modo que quanto mais afastado o período, menor o peso que ele vai ter. E observem aqui nesse gráfico, eu propositalmente coloquei as duas médias, tá? As médias do tipo aritmética e do tipo exponencial. A minha média vermelha é a média móvel exponencial. A média azul é a média móvel aritmética. Observem que a média vermelha ela está mais junto do preço, percebem? Então dá uma olhadinha nessa descida mais forte. Olha como essa média móvel de 10 períodos, ela se aproxima mais do preço do que a média móvel de 10 períodos também, só que de modo aritmético. Então aí, cada um vai tentar utilizar aquela média móvel que te der a melhor sinalização, tá? Uma outra técnica que é bem comum, normalmente as pessoas utilizam as médias móveis para tomada de decisão, é colocar uma segunda média móvel. Então, vamos fazer isso aqui ao vivo. Vou colocar uma segunda média móvel de 20 períodos, tá? Aritmética inicialmente, cor azul. Vou colocar uma segunda média móvel também de 20 períodos, só que exponencial. Agora, como é que eu vou conseguir selecionar esta segunda média que eu coloquei? Essa verdinha. Tá. Fazer um artifíciozinho. Peraí, 30. Agora eu vou ajustar essa outra aqui como exponencial. Cor vermelha, que eu quero manter a mesma coloração, tá? Então, para mim, exponencial vai ser vermelho, aritmético vai ser azul. E voltando para 20. Então, notem uma coisa interessante. Quando eu utilizo períodos diferentes, vocês vão perceber que, de vez em quando, essas médias vão se cruzar, ora para cima e ora para baixo. Isso daqui nos dá sinais, tá? Sinais de compra e sinais de venda. Então, é um setup bem simples de ser montado, tá? Cruzamento de médias que é bastante utilizado também para tomada de decisão. Bom, observem agora que eu estou com as duas médias colocadas e eu tenho pontos de compra e pontos de venda em momentos diferentes. Então, por exemplo, numa situação aqui, quando o preço começou a virar para baixo, a média móvel exponencial, ela me deu um sinal mais rápido de entrada na venda do que essa média móvel aritmética. Então, a média móvel exponencial é melhor? Depende. Por outro lado, quando o preço virou para uma situação de compra, observe que nessas duas médias que eu escolhi, a média móvel aritmética, ela me deu um sinal bem mais rápido de entrada do que a média móvel exponencial. Observe que eu só tive essa sinalização de compra pela média móvel exponencial aqui na frente. Pela média móvel aritmética, eu teria o sinal antecipado. E aí, qual que eu utilizo? Aritmética ou exponencial? Não tem resposta pronta, tá? Eu sugiro para quem quiser utilizar médias móveis para tomar uma decisão de compra ou de venda, que vocês façam experimentos, tá? Pegue aquele ativo que vocês queiram estudar e comecem a brincar, colocar períodos diferentes, tá? E verificar qual é a média móvel que vai te dar o melhor sinal, tá? Observe que sempre pode ter sinais falsos também, mas a ideia é minimizar esses sinais falsos. Então, quando o preço pegar uma direção forte, você embarcar. Observe que não tem receita de bolo pronta, tá? Então, em alguns momentos podem ser
que vocês utilizem as médias aritméticas, em outros momentos as médias exponenciais, tá? Mas é importante saber que essas médias vão te ajudar a tomar uma melhor decisão na hora de entrar, na hora de fazer o seu trade, tá? É um indicador que de novo, é bastante utilizado na tomada de decisão pelos analistas e traders, tá? Claro que juntamente com outros indicadores também, e que à medida que você for se aprofundando na análise técnica, você vai conhecendo e vai aplicando também, tá? Mas queria também deixar registrado aí para vocês esse indicador médias móveis. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima. Muito obrigado. Valeu!